Noite, a paz do Senhor. Que especial nós estarmos na casa do Senhor, estarmos mais uma semana iniciando, ouvindo a voz do Senhor. Quero te convidar, você fechar os teus olhos e você ter alguns segundos de acalmar o teu coração, de acalmar talvez pensamentos que estão sobre a tua mente, de talvez emoções que estão agora tentando roubar o lugar que pertence ao Senhor. Jesus, nessa noite nós queremos declarar que os nossos corações e as nossas mentes são terra fértil, onde a Tua palavra tem poder para ser semeada, tanto por meio das canções quanto por meio da Tua palavra, e ela frutificará. Senhor, nós oramos, Senhor, para que toda a preocupação com o dia de amanhã seja cessada em nome de Jesus. Nós oramos que todo pensamento, Pai, que quer nos levar para longe de Ti, seja silenciado diante da Tua poderosa voz, Senhor. Porque nós queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Nós oramos e consagramos todo esse tempo em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, nós vamos ler alguns trechos desde o 1 Reis 16 até o 19. Claro que a gente não vai ler todo esse texto, mas nós vamos estar lendo alguns fragmentos desse texto. O ano passado eu ministrei sobre a primeira parte, que é quando Elias restaura o altar do Senhor. E agora nós temos a consequência de quando o Senhor ouve. Então o tema dessa palavra é fogo no altar e águas dos céus. Você pede comigo, fogo no altar e águas dos céus. É o que nós temos buscado como igreja nesses dias. 1 Reis 16, de 29 a 33, a palavra do Senhor nos fala assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. O reino de Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, reinou Acabe em Samaria 22 anos. Versículo 30, fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisas de somenos altar e dos pecados de Jeroboão, filho de Nebade. Tomou por mulher de Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez poste ídolos, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então é justamente ali que nós vemos o chamado de Elias, num rei extremamente perverso, um rei que sabia quem era Deus, mas que ele decidiu, ele escolheu. Sabe, queridos, quando você olha o livro de 1 e 2 Reis, nós vemos, nasce um rei e ele foi segundo o coração do Senhor, nasce outro rei e ele fez algo contra o Senhor. Mas nós vemos em Acabe um intencional de fazer aquilo que era mal. Ele não era alguém que não sabia o que estava fazendo, alguém que era inocente, mas alguém que decidiu fazer o mal. E é justamente nesse momento, nessa situação, que Deus chama Elias. Elias, um profeta do fogo, um profeta que foi levantado para falar. Semana passada eu falei que Jesus jamais chegará atrasado, mas um dos momentos da pregação da semana passada eu falei que tribulações ou adversidades vêm sobre as nossas vidas, porque nós estamos, muitas vezes vivos e é consequência de um mundo pecaminoso, mas muitas vezes as tribulações, os momentos de deserto que nós passamos, é justamente por princípios que são quebrados. E nós vemos que Israel começa a entrar num período de uma crise, de uma seca, de fome.
tremenda, porque um rei escolheu fazer aquilo que era mal e irritar a Deus. É nesse lugar que em 1 Reis 17:1 fala assim: então Elias, o tesbrita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá de cair nesses anos, segundo a minha palavra. Então Elias é levantado e ele enfrenta esse rei com a autoridade do rei dos reis. E ele fala: vocês têm adorado a Baal. Baal era o deus da chuva e o deus da fertilidade, da prosperidade, das colheitas. E é justamente ali que Elias fala: então o Senhor me mandou dizer, não vai chover. E vamos ver quem é Deus. Vamos ver quem que tem a palavra final. E durante 3 anos e meio não chove sobre Israel. Durante 3 anos e meio pessoas padecem, pessoas morrem, porque um rei não voltou o seu coração ao Senhor. Porque um rei não se arrependeu. Ele era casado com uma mulher extremamente má, extremamente perversa, que adorava falsos deuses. E é nesse lugar que Elias é levantado, para apontar um erro e falar: ou se arrepende, ou haverá consequências, ou restaura o altar do Deus de Israel, ou vocês passarão fome. Queridos, eu entendo uma coisa, que profeticamente nesses dias o Senhor está nos chamando para nos levantarmos como voz profética. Na tua família, se há iniquidade na tua família, o Senhor te chama para, na ousadia do Senhor, anunciar a palavra do Senhor. Se no teu trabalho há algo que não pertence ao Senhor, que o Senhor te levante para ser luz em meio às trevas. Você que estuda, que o Senhor levante você para ser voz profética diante dos teus colegas. Mas eu também entendo que a igreja do Senhor precisa lutar contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. Isso não foi apenas nos dias de Elias, mas também é sobre você, sobre mim. Hoje, amém, igreja, nós precisamos nos levantar e falar: isso é certo, isso é errado. E não existe meio termo. Nós temos sido chamados como igreja há 25 anos para anunciar a palavra de Deus. Nós há 25 anos temos levantado as nossas vozes, levantado as nossas orações diante daquele que nos chamou das trevas para a preciosa luz. E esse continua sendo o nosso chamado. Não é apenas um chamado de Elias, mas é o teu chamado e o meu chamado até que Jesus volte. Posso ouvir um amém? É esse lugar, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, que onde não tem altar, não haverá chuva. Onde não tem corações como altares quebrantados, onde queima o Espírito Santo, onde o fogo do Senhor está realmente nos purificando todos os dias. Essa é a chave para as bênçãos do Senhor. Essa é a chave dos milagres do Senhor. Essa é a chave para os milagres sobrenaturais. E é nesse lugar que daí, se você for andando em 1 Reis 18, fala sobre que Elias se levanta, só ele e o Deus de Israel, contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dos postes ídolos, todos bancados pelo tesouro real, todos bancados por quem deveria proteger, para quem deveria alimentar os pobres e os necessitados. E nós vemos que eram alimentados apenas aqueles que faziam aquilo que o rei gostava. Não é meras coincidências os dias que nós temos passado, dias maus. E é nesse lugar que Elias se posiciona. É nesse lugar que Elias fala: vamos fazer isso está tudo em 1 Reis 18 até o versículo 40. Vamos fazer um altar, vocês façam um altar, vocês 850 façam um altar. E vejam, quem responder com fogo é o Deus de Israel. E eles ficam de manhã até tarde se flagelando, se mutilando e gritando. E nada acontece. E aí vai Elias sozinho, pega as pedras que haviam sido queimadas, restauram o altar do ponto de vista físico, coloca o holocausto em cima e rega com aproximadamente 200 a 250 litros de água. Diz que aquela água
escorria pelo altar e ia até os coxos que haviam sido cavados. E Elias faz apenas uma oração. E fala, essa oração está em 1 Reis 18, 37 e 38, e fala assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Após Elias se posicionar, após Elias confrontar, Deus o respalda. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma plena convicção que toda vez que você se posicionar, que você se levantar para restaurar o altar, começando no teu coração, indo para a tua casa, e isso vai sendo incendiado, pessoas, a nossa sociedade, o ambiente onde você vive, onde você trabalha, o fogo do Senhor começa a agir, o poder do Senhor começa a se manifestar, e algo poderoso começa a acontecer, e as pessoas respondem: só o Senhor é Deus. As pessoas começam a reconhecer diante daquele milagre sobrenatural que é apenas um Deus, o Deus de Israel. Mas até então, o fogo desce. Os 850 profetas, falsos profetas, são mortos pela espada de Elias e dos homens que se levantam. Mas nada de chuva, nada ainda tinha acontecido. E agora vamos para o nosso texto, 1 Reis 18, de 41 a 46, que fala assim: então disse Elias a Acabe, o rei Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe, comeu e bebeu. Elias, porém, subiu ao cimo, ou ao cume, do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de um homem. Então ele disse: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, no qual o cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira verdade que nós podemos extrair desse texto: primeira, ouça os céus, e depois ele se abrirá. Primeiro eu preciso ter os meus ouvidos voltados para o Senhor. E aí eu te pergunto: quais vozes você tem ouvido nesses dias? Quais verdades você tem se alimentado nesses dias? Ali no versículo 41 fala: então disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque já se ouve, já ouço o som de abundantes chuvas. Em meio a um povo extremamente seco, em meio a uma terra extremamente seca, o altar ainda estava provavelmente em chamas, ainda havia labaredas de fogo do altar do Senhor, e naquele lugar, Elias fala: eu já começo a escutar. E eu quero te convidar nessa noite para você começar a escutar o que os céus têm dito a teu respeito, o que os céus têm dito a respeito do teu casamento, o que os céus hoje estão dizendo a respeito dos teus filhos, o que os céus hoje estão dizendo a respeito das tuas finanças, da tua saúde, meu irmão, minha irmã. O que tem estado nos teus ouvidos são as tragédias, são os laudos, são as ordens, os decretos desse mundo, ou tem sido a voz do Senhor que tem movido sobre o teu coração, o que tem estado nos teus ouvidos naturais e espirituais? Nós, como igreja do Senhor, precisamos aquietar as nossas vozes, aquietar as vozes do mundo e começar a falar: fala, Senhor, porque teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz. O altar estava restaurado. Os princípios do Senhor começam a ser restaurados.
e os céus começam a se abrir toda vez que há fogo no altar. Toda vez que há fogo no teu coração, queimando pela presença do Senhor. Nós temos cantado já há alguns meses, me batiza com fogo. É esse lugar que é onde João Batista olhou para o Cordeiro de Deus e falou assim, e ele virá e os batizará com água, mas também com fogo. E esse batismo que nós temos procurado como igreja, esse batismo que aquece os nossos corações, que tira a gente de uma mornidão, que tira a gente de olhar para as coisas do mundo e começa a ouvir os sons que vêm dos céus. Elias começa a confiar no Senhor antes de ver sinais. Antes de tudo que pudesse efetivamente acontecer. Hebreus 1:7 fala assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, quer dizer, a chuva nunca havia chovido na terra. E Deus fala, prepara um barco, coloca você, tua família e um casal de cada animal, porque vai vir chuva e que matará a terra. Imagine Noé no meio daquela geração perversa também. E Noé, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Queridos, o que nos salva é o santo temor. O que nos mantém em pé é o santo temor. O que te faz você permanecer fiel ao Senhor não é uma igreja, não é um pastor, não é uma bela canção, mas é o temor que nós precisamos ter diante da poderosa voz do Senhor. É o temor, quer dizer, o respeito. Esses dias um irmão da igreja me perguntou assim, pastor, o que é temor? E eu expliquei toda a parte teológica para ele, mas eu lembro que eu falei assim, olha, para mim temor, de uma forma simples, é quando você entra em casa e o pai está em casa. Então, tem um respeito. Eu lembro quando eu era pequeno, né, antes de sair de casa, né, e depois ainda solteiro, a palavra do meu pai era palavra boa. Eu já trabalhava fora, eu já tinha mais de 18 anos, mas enquanto eu estava debaixo da casa dele, do teto dele, eu devia a ele respeito, honra e temor. E é isso que nós precisamos saber, queridos. Temor é justamente isso. Nós sabemos que há um pai nessa casa. Deus é o cabeça da igreja. Então é Ele que nós precisamos nos portar de forma diferente. É esse lugar, esse santo temor que fez Noé obedecer e fez Elias começar a ouvir aquilo que ainda não existia do ponto de vista natural. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está esperando o quê para começar a confiar? O que hoje você está esperando? Você está esperando ver os sinais? Ou você hoje começa a ser tomado por um santo temor? E você começa a obedecer. Quem anda com Deus, ouve aquilo que os outros não conseguem ouvir. Vou repetir para você, quem anda com Deus, ouve aquilo que ainda não existe para as pessoas normais. Essa igreja anda debaixo de uma autoridade. Nós, antes de fazermos um evento, antes de fazermos qualquer coisa, nós oramos. Enquanto nós não temos consenso em oração, nós não nos movemos. E assim nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos andar nesse lugar. Segunda verdade, ore até que o céu responda. 1 Reis 18, a segunda parte do 42, fala assim, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado em terra, meteu o rosto entre os joelhos. Quer dizer, fala um santo desespero. Que ele falou assim, tá, Deus, caiu fogo, eu matei os profetas, cadê a chuva? Cadê a chuva? Mas eu ouço. Mesmo que eu não vejo, eu começo a entender, eu começo a ouvir, eu começo a sentir que algo nos céus estão se movendo. Meu irmão, minha irmã, não se mova. Enquanto o Senhor não der uma palavra sobre você, não faça nenhuma mudança. Enquanto o Senhor não falar com você, jovem, não tome nenhuma decisão clara, enquanto Deus não falar com você de uma maneira clara, de uma maneira visível. Primeiro nós ouvimos a voz de Deus. E é nesse lugar de oração incessante,
de um desespero. É esse lugar que os céus começam a se abrir. É nesse lugar que nós começamos a nos ajoelhar, como nós cantamos essa noite, os santos e os anjos, né? E os anciãos entregam as suas coroas diante daquele que era, que é e que há de vir. É nesse lugar onde um dia, quando nós estivermos perante o Senhor, não terá mais desculpas, mas nós apenas poderemos nos prostrar e declarar: digno é o Cordeiro que era, que é e que há de vir. Juntamente com todos os salvos, 24 horas nós teremos o privilégio, o prazer de adorar ao Senhor. Enquanto esse dia não acontecer, nós faremos o quê? Aquilo que está nos falando em Mateus 24, nós iremos anunciar o Evangelho do Reino de Deus, até que Ele venha. E quando toda a terra, toda a tribo, toda a língua confessar, então Jesus voltará e nos buscará, e buscará a igreja do Senhor espalhada na terra. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, Elias tinha uma promessa, mas ele já tinha orado. Os céus já tinham derramado fogo, mas agora precisavam derramar água. E ele coloca o rosto entre os joelhos e adora ao Senhor mais um pouco. Tem muitas pessoas que têm promessas do Senhor, mas infelizmente nós somos uma sociedade que poucos estão com o rosto no chão. Se você tem promessa do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem promessa sobre a tua vida. Então eu quero te convidar com a mesma intensidade que você recebe uma promessa, que você se ajoelhe perante o Senhor nas suas orações. Que você, em momentos como nós temos tido, de adoração ao Senhor tremendas ao longo dos cultos, tanto de domingo quanto os de oração, não fique preocupado com o que o outro vai pensar de você, mas muitas vezes o Senhor te pede para que você se ajoelhe fisicamente, para reconhecer que Ele é o teu Senhor e teu Salvador. E é nesse lugar que respostas vão acontecer. Não é por uma tradição religiosa, não é porque o outro está fazendo, mas é quando Deus tocar o teu coração. Não impeça o agir do Senhor. E se derrame, coloque o teu rosto no chão. E reconheça que nós somos pecadores e que carecemos da glória do Senhor. A oração não força o céu, mas ela prepara um ambiente que os céus começam a se abrir. É nesse lugar que nós queremos estar como igreja. Quando você ora por alguém, para que ele aceite Jesus como teu único Senhor e Salvador, você não ora para convencer ele, mas você ora para que o coração dele seja aberto, para que o poder do Espírito Santo entre. E o Espírito Santo, sim, convença do pecado e faça diferença nessa vida e restaure a vida. Nosso papel não é convencer pessoas, mas nosso papel é anunciar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo convença cada um das áreas que precisam ser mudadas. Deus está nos ensinando, meus irmãos, nesse ano, que nós precisamos tocar o Senhor, que nós precisamos sair do meio da multidão, que nós precisamos parar de ser aquelas pessoas que só estão andando com a multidão, que só estão nas arquibancadas da vida, mas o Senhor está chamando você e a mim e as nossas gerações a tocar o Senhor, a ousar com temor e tremor, chegar na presença do Senhor e falar assim: mestre, eu preciso de um milagre, mestre, eu preciso do teu toque sobre mim. E é nesse lugar que os céus começam a se abrir. Terceira verdade, persevere até que o impossível aconteça. Versículos 43 a 44, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse a Elias: volta. E assim foi por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma do homem. Algo pequeno,
algo que não tinha, depois de 7 vezes. E eu fico imaginando Elias, vai mais uma, vai mais outra, vai mais outra. Quer dizer, Elias estava convicto, mas imagina aquele aprendiz de profeta, mas de novo, vai mais uma, vai mais outra. Queridos, eu não sei quantas vezes você já orou por algo específico, mas não desista de orar até que o milagre aconteça. Não desista de orar enquanto você só vê atenuações dos sintomas. Eu lembro quando nós recebemos talvez até hoje a maior cura sobre a vida do Eduardo, quando ele foi curado da epilepsia. Eu estava muito feliz, eu fui para o MFI e encontrei um pastor e compartilhei com ele, está aqui os laudos, o Eduardo não tem mais. E aquele pastor olhou para mim e falou assim, glória a Deus, Arthur, mas nós não pararemos de orar até que a cura seja completa. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus começa a falar para nós coisas grandes. Deus já revelou, tenho certeza que Deus já mostrou coisas lindas para você, mas não desista de orar, de perseverar, de ir a 7, 8, 10, 20, 50 vezes, quantas vezes forem necessárias, até que a cura, até que o milagre, até que a provisão seja completa sobre você, sobre a tua família, ou sobre quem você está orando. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. E sabe, queridos, quando muitas vezes o milagre vem, e não é tudo aquilo que nós esperamos, é apenas... não é as abundantes chuvas, mas é apenas uma pequena nuvem, do tamanho da palma de um homem, lá longe. Zacarias nos ensina, Zacarias 4:10, nos fala, não desprezem os humildes ou pequenos começos, pois o Senhor se alegra de ver a obra começar. O Senhor constantemente precisa nos livrar de nós mesmos, e não despreze os pequenos começos. Você, líder de célula, não despreze o pequeno começo da tua célula. Talvez seja um casal apenas. Glória a Deus, seja fiel. Você que ajuda em algum ministério dessa casa, talvez não seja tudo da forma como você gostaria, mas não despreze os pequenos começos. Essa igreja começou de uma forma tão pequena. Eu lembro que uma vez meu pai conta que quando ele iniciou 25 anos atrás, uma pessoa falou assim, vai, vocês um bando de gatos pingados. E os gatos não, os filhos se multiplicaram. Os filhos têm se levantado. Você é uma resposta de Deus a um chamado pastoral que começou quase 50 anos atrás, sobre a vida do pastor Rude, que iniciou essa igreja 25 anos atrás. Você é resposta de Deus, de ousadias, de homens e mulheres que falaram do amor do Senhor, e é por isso que você está aqui. E da mesma forma que você se levante com a mesma ousadia, com o mesmo temor ao Senhor, e anunciar a palavra de Deus, e sermos verdadeiros testemunhos de Jesus, até que Ele venha. Mas pare de falar, eu já desisti. Esse caso é um caso perdido, meus filhos estão perdidos, meu casamento está perdido, minhas finanças estão perdidas. Repreende essas palavras em nome de Jesus e comece a declarar a salvação para o meu casamento, a salvação para minhas finanças, a salvação para o meu marido, a salvação para os meus filhos, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Não desista. Como pastor dessa casa eu falo, não desista. Não desista de crer. Não desista de confiar. Não desista de lutar pelo seu milagre. Não desista de participar nas células. Não desista de orar ao Senhor às quartas-feiras como igreja. Não desista de vir à casa do Senhor em prol de outras coisas. Porque é nesse lugar que nós, como igreja do Senhor, aguardamos até ouvir a voz do Senhor. Nós iremos perseverar até que a obra seja completa. E nós iremos anunciar o Evangelho do Reino de Deus até que Ele volte. Quantas vezes forem necessárias, nós não iremos nos acovardar. E a quarta e última verdade, a mão do Senhor
nos dá força para avançarmos. Versículo 46 fala assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, do qual cingiu os lombos, e correu diante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Só para vocês terem uma ideia, do Monte Carmelo até Jezreel davam aproximadamente 27 quilômetros. Aproximadamente você ir aqui do centro de Rolândia até mais ou menos o Parque Ney Braga ou até a Cacique, é uma bela de uma corrida. Uma pessoa que corre essa quantidade, ela tem que ser um corredor experiente para conseguir fazer tudo aquilo. E Elias faz aquilo à frente dos carros e dos cavaleiros do rei. Qual a probabilidade disso acontecer? 0. Mas uma coisa eu tenho entendido, meus irmãos, quando a mão do Senhor está sobre você, quando a mão do Senhor está sobre tua vida, quando você decide andar debaixo da poderosa mão do Senhor, também vem uma capacitação poderosa sobre você, para te impulsionar, para te colocar em pé, para fazer com que você não desista, e para que as pessoas possam ver como você tem conseguido, e você vai declarar: é a mão do Senhor que tem estado sobre minha vida, é a mão do Senhor que tem estado sobre meu lar, não é porque eu sou bom, mas porque eu confio no Deus Altíssimo, porque eu tenho decidido a cada dia anunciar o nome do Senhor e não desistir. É nesse lugar que essa poderosa mão aqui protegeu depois Elias na caverna. É essa poderosa mão que fez Elias alimentar uma mulher viúva que estava fadada a morrer, e o Elias é enviado àquele lugar e ele traz provisão física sobre aquela casa. É essa poderosa mão que mais à frente vai fazer com que Elias coloque em pé, ressuscite o filho dessa viúva, que foi liberto então 2 vezes da morte. Essa poderosa mão. Isaías 40, do 29 ao 31, fala assim: a poderosa mão do Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como as asas das águias, correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Vamos ler o versículo 31 juntos? Vamos lá. Mas os que esperam no Senhor... Não, mas você vai levantar a tua mão. Você vai começar a crer nessa palavra do Senhor, ou você não quer o milagre do Senhor. Então você se posiciona, sentado mesmo, se posiciona na tua cadeira, levanta a tua mão, levanta a tua voz. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as águas das asas, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia, essa é a promessa de Deus sobre você. Essa é a promessa de Deus sobre o teu futuro. E é nesse lugar que eu preciso te perguntar: você está tentando correr com as tuas forças? Se você está tentando até hoje lutar com as suas próprias forças? Ou você hoje começa a declarar: eu preciso da tua mão sobre mim, Senhor. Eu preciso do teu toque sobre mim, Senhor. Eu preciso que o Senhor me coloque de volta a caminhar, e que o Senhor me impulsione para eu ir nesse lugar. Queridos, deixe o céu te impulsionar. Deixe o céu te impulsionar. Começa a entender, o pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Começa a entender que não apenas promessas sobre você, mas que elas virão no momento que você dobrar os teus joelhos, colocar o teu rosto em terra e começar a declarar: só o Senhor é Deus. Nessa noite nós queremos declarar profeticamente. Eu sinto que nessa noite o Senhor quer declarar céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro. Nessa noite nós queremos ter um tempo de interceder, de sermos intencionais e declararmos que os céus fechados se abram, que esse é o lugar que eu quero restaurar o altar sobre o meu lar, eu quero restaurar o altar sobre a minha casa, eu quero restaurar o altar sobre todas as áreas, mas eu também quero correr debaixo da mão do Senhor, sendo protegido pelo Senhor, que o Senhor possa te impulsionar. E queridos, quando nós decidimos
olhar para as promessas de Deus, você começa a ver que as nuvens estão vindo e não as crises. Quando eu começo a andar debaixo da poderosa mão do Senhor, você declara que a chuva virá e a sequidão vai acabar. Eu não sei qual é a sequidão que está hoje no teu coração, mas há poder na presença do Senhor, há poder sobre as orações que são feitas nessa casa. E nós queremos declarar que os céus começam a se abrir nessa noite, sobre a tua vida. Levítico 26, de 9 a 10. Para vós outros olhareis, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis a colheita anterior, e tirareis o velho, para dar lugar ao novo. Quero te convidar a você ficar em pé. Sempre que tiver fogo no altar, haverá céus abertos. Sempre que haverá fogo no teu coração, paixão pela presença do Senhor, céus abertos virão sobre você, céus abertos virão sobre a tua família, céus abertos virão para regar uma terra seca. E o que acontece depois que a chuva vem? As pessoas, o tempo de frutificação começa, as pessoas começaram a se alegrar, as pessoas começaram a crer que realmente há Senhor em Israel. Sabe, queridos, quando Deus nos faz prosperar, quando Deus dá uma resposta de oração, não é para que você se vanglorie, mas é para que você declare: há Deus em Rolândia, há Deus sobre minha casa, há Deus sobre o Brasil, há um Deus governando as nações. É nesse lugar que eu começo a mudar a percepção que eu tenho, é nesse lugar que eu começo a ver que os céus não estão mais fechados, que as sentenças médicas não têm mais tanto valor, que eu começo a ver que laudos sobre os teus filhos podem ser rasgados, sentenças sobre o teu casamento podem ser rasgadas, o futuro dos teus filhos pode ser alterado, o futuro da tua esposa, do teu marido, que não conhece o Senhor, começa a ser mudado nessa noite, porque os céus começam a agir. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, não seja apático, mas começa a levantar a tua voz, começa a declarar qual é o milagre que você precisa, qual é a provisão que você precisa. Começa a declarar que você confia no Senhor e que você pede para que o Senhor ouça a tua voz, e Ele quer ouvir a tua voz.